Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Esse é o segundo vídeo da série Deus fala, cura, faz milagres. Que nesse vídeo Deus possa ministrar o seu coração, agregando valor para a sua caminhada. A autoridade que o homem tinha perdido quando desobedeceu a Deus no Éden não foi restituída com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, pois ele não devolveu essa autoridade para a sua criação. Na Epístola aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23, a palavra de Deus diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem estava descoberto, pois tinha perdido a glória de Deus. O homem desobedeceu a Deus e escolheu os seus próprios caminhos. Mesmo assim, eu sou filho de Deus? No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 1, versículo de número 12, a palavra de Deus diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Com a desobediência e o pecado, o homem passou a ser criatura de Deus. Jesus antes era o unigênito do Pai, pois era o único filho. Mas depois da morte na cruz do Calvário e ressurreição dentre os mortos, passou a ser o primogênito do Pai, ou seja, o primeiro filho de muitos irmãos. Para deixar de ser criatura de Deus e passar a ser filho, o homem precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos verificar algumas diferenças entre Adão e Jesus. Adão queria subir, mas caiu. Desejou a glória, mas recebeu a desonra, quando aceitou a proposta de se tornar igual a Deus. Jesus estava em cima, mas desceu. Sendo Deus, se despiu da sua glória para se tornar igual ao homem. Adão foi tentado no Éden, onde tinha tudo o que precisava para se manter vivo e feliz. Estava com a autoridade de Deus, caiu porque quis. Jesus estava no deserto, onde faltava tudo o que precisava para poder resistir. Estava com fome, mas não cedeu, perseverou. Adão resolveu fazer a sua própria vontade, fez o que queria. Jesus abriu mão da sua própria vontade, realizou a vontade de Deus, a vontade do Pai. Adão desobedeceu, tentou subir, mas caiu, quis tomar, mas entregou, tentou ganhar, mas perdeu, pecou, morreu. Jesus obedeceu, resolveu descer, mas depois subiu, se entregou para tomar, perdeu para ganhar, não pecou, ressuscitou. Na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 5 a 11, a palavra de Deus diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se Jesus não entregou ao homem a autoridade que tomou da mão do diabo, a quem foi que ele entregou essa autoridade? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 16, versículos de número 15 a 19, a palavra de Deus diz assim:
Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Através da sua obediência, morte e ressurreição, Jesus tomou a autoridade das mãos do diabo e deu à sua igreja. Mas quem é a igreja? No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 18, versículo de número 20, a palavra de Deus diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Aprendamos o seguinte: eu não sou a igreja, eu sozinho tenho a minha própria identidade, mas quando estou unido a você e reconheceu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aí sim, nós somos a igreja. Se nós somos a igreja e recebemos a identidade de filhos, o que representamos como igreja dentro dessa relação? Na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 27, a palavra de Deus diz assim: Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós representamos o corpo de Jesus Cristo, pois a igreja é o seu corpo. Se a igreja é o corpo de Jesus Cristo, o que Jesus é da igreja? Na epístola aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Nós somos a igreja, o corpo de Jesus Cristo. Ele é a cabeça dessa igreja, aquele que é o dono dela, quem comanda e dirige. Aí você pergunta assim: Deus fala? Sim. Cura? Também sim. E faz milagres ainda hoje? Claro que sim. No próximo e último vídeo dessa série, vou te apresentar as experiências espirituais que começaram na minha infância. Vou mostrar também o testemunho de vitória que Deus realizou na vida de um irmão, aonde ele falou e fez milagres. Tudo isso com verdade e sinceridade, sem tirar nem pôr. Mas fique comigo nesse vídeo, pois ainda temos coisas que edificarão a sua vida. Na epístola aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 8, a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Isso refere-se a um dos atributos que somente Deus possui, a imutabilidade. E nem preciso te dizer que isso deixa muito claro que Jesus Cristo é Deus. Assim como muitos cuidam do corpo e quando querem ficar fortes entram em uma academia, assim também precisamos começar a exercitar o homem espiritual, dando a ele aquilo que promoverá o crescimento e a experiência com Deus. Passe a orar mais, medite na Bíblia de maneira regular e frequente. Peça ao Senhor para te ajudar nas suas fraquezas e defeitos. Procure se afastar da imoralidade, corrupção e desonestidade. Busque o caminho da fidelidade e, se puder e a sua saúde permitir, realize jejum, pois assim sua vida vai começar a ser transformada. Lembrando que essas coisas precisam seguir um equilíbrio e ordem,
pois nosso Deus trabalha com ordem e decência. Você pode desejar muito a ponto de expressar: eu queria ouvir a voz de Deus, mas você precisa entender primeiro a forma como Deus fala com você, pois a palavra diz que o Senhor usa de várias formas para falar com o homem. No livro de Salmos, capítulo de número 29, versículo de número 3 a 9, a palavra de Deus diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. Não tenha dúvidas sobre o poder desse Deus, pois Ele ainda faz.